E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show nessa série de CX com a Blip. Eu sou Igor Lopes e a gente tem falado aqui em várias oportunidades e nos últimos episódios todos sobre atendimento ao cliente, né? Qual a melhor maneira de você encantar seu cliente? Qual a melhor maneira de você entender o que ele quer? Qual a melhor maneira de você resolver o problema dele? A gente já teve casos aqui muito legais contando como que várias empresas de diversas indústrias têm feito isso. E agora a gente vai falar com mais empresas que têm feito isso muito bem. A mesa está cheia dessa vez e com mulheres, o que é importante. Deixa eu apresentar o pessoal aqui. Do meu lado tem a Camila Lambert, que é diretora de CX da Vibra. Prazer ter você conosco, Camila. Prazer, Igor. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite. Vai ser muito bom contribuir aqui nessa mesa do Innovation Hub. Boa. Aqui ao lado também o Pedro Baron, que é diretor de logística da Cielo. Também prazer ter você aqui, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui nessa mesa, né? Incrível, né? Pessoas super importantes aí do atendimento. Vai ser muito bom aprender com vocês. Vamos nessa. Obrigado. Adriana Galego, diretora de Customer Service da Decolar. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de novo. Prazer imenso estar com esse time aqui de feras e tenho certeza que vai ser um show. E a Sharon Zarandrais, que é Global Revenue Director na Blip, também prazer ter você. Falei certo. Falou Eu falei, certo. em algum momento ainda vou falar Sharon. Não, mas você acertou de primeira, já vale. Gente, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer tê-los aqui com a gente. Acho que o papo vai ser fantástico. A gente já começou ali, né, Igor? Então, não, a gente já está bem aquecido. Mas, Camille, fala para nós um pouquinho da Vibra, né? Acho que muita gente não associa ainda o nome à empresa. Isso, vou contar um pouquinho, porque acho que é importante contextualizar, né? Nós tínhamos no Brasil a antiga BR Distribuidora, né, que era do grupo Petrobras e era uma estatal. A Vibra é uma empresa que foi privatizada, tem 5 anos no mercado. A gente é responsável pela distribuição de combustíveis e temos a maior fábrica de lubrificantes da América Latina. Então, o nosso público, né, os nossos clientes são bastante diversos. A gente tem a rede de postos BR Petrobras, que aproximadamente são em torno de 8 mil no Brasil. A gente atende B2B direto, né, empresas como Vale, Suzano e outras, né, grandes empresas do Brasil. A gente tem, além disso, né, a Vibra faz o abastecimento de aviação. Então, a cada 10 voos do Brasil, 8 são abastecidos pela Vibra, e a gente tem também os consumidores finais, né, que são os clientes que vão nos postos BR Petrobras e abastecem, né? Então a gente tem um público aí de clientes bem diversos, com perfis diferenciados aí dentro do portfólio da Vibra. E aí se comunicar com cada um desses perfis é uma tarefa desafio. É desafio, que você está lá fazendo isso há 1 ano e meio e já evoluiu bastante. Vou contar para o pessoal aí como que isso tem acontecido. Exatamente. Eu acho que Cielo e Decolar a gente não precisa apresentar, né? Mas fiquem à vontade se vocês quiserem falar um pouquinho de cada uma das empresas. Acho que a Cielo, estamos aí há 30 anos no mercado, né, de meio de pagamento, presente no Brasil inteiro, mais de 700 mil empreendedores que já atuam com a gente, né, na parte de pagamento. Então, a gente atua tanto no mercado das grandes contas quanto de pequenos empreendedores e é isso. Estamos aqui sempre revolucionando o mercado de pagamentos. Boa. E Decolar? Bom, a Decolar é a maior agência de turismo online da América Latina e cada vez mais também, como a gente comentou agora há pouco, vem se posicionando e se adequando agora com novas lojas físicas em alguns shoppings aí da região. Sharon, vamos falar um pouco de Blip também, tá aqui nos últimos episódios todos, mas assim, vocês ajudam as empresas a se comunicarem. Perfeito. Empresas como vocês, obviamente. Mas a Blip é uma plataforma de cloud especializada em inteligência conversacional. Então, a gente está no mercado há mais de 25 anos. A gente é um dos principais players da Meta, não só América Latina, Brasil, mas global. Então, hoje a gente é especialista em evoluir a conversa de vocês, porque assim como a gente falou, comunicação é o centro da experiência, né? Então, a Blip ela funciona como um orquestrador para entender como que a gente otimiza esses dados e transforma em ação, não só de atendimento, mas de marketing, campanha. Então, a Blip ajuda vocês a alcançar o objetivo de vocês. É basicamente isso que eu acho que é legal ressaltar. Boa. Bom, a gente aqui tem na mesa 2 empresas, né? Na verdade, vocês dois, né? A Camila e o Pedro, que entraram nas empresas recentemente. Não, Pedro, você tem quantos anos de Cielo? Vai dar 1 ano agora, semana que vem. É recente também. É recente. Boa, recente. mas assim, você tem muita experiência também em transformação digital de empresas, né? Sim. E você tem feito isso na Cielo. E no seu caso também, você entrou para uma cadeira que não existia até então e está promovendo uma revolução aí dentro da Vibra. Como que tem sido para vocês esse momento, né? De iniciar um projeto que até então a empresa não estava acostumada a isso? Que tem que quebrar paradigmas, tem que quebrar cultura, né? O
Quem vai primeiro? Por favor, você fica à vontade. Não, então, no caso da Vibra, como é que a gente vem trabalhando, né? A Vibra tinha um atendimento muito focado nos executivos de vendas, né? Nas pessoas físicas que estão distribuídas aí ao longo das regiões, né? E das localidades dos municípios do Brasil, e isso é super importante. Mas a gente vem fazendo um trabalho desde o início do ano passado de estruturação, né? E é um trabalho, como você disse, né, Igor, que envolve transformação cultural, transformação digital, porque a gente, ao mesmo tempo que monta uma estrutura centralizada para fazer o atendimento, para fazer o relacionamento, você precisa de ferramentas. Então, a transformação cultural, ela anda em paralelo com a implantação de novas ferramentas, de novos sistemas, de CRM, para poder justamente integrar todos esses canais, né? Então, eu tenho as pessoas físicas na localidade, eu tenho o atendimento por telefone, o atendimento por e-mail, o atendimento por chat, por WhatsApp, e uma ferramenta que costura e integra tudo isso, porque no final a gente está falando do mesmo cliente, né? Dessa jornada omnichannel, né? Essa transformação cultural, ela é importante não só com os funcionários, com os colaboradores da Vibra, que a gente vem capacitando também nas ferramentas digitais, quanto com os clientes, porque a gente também precisa ensinar e transformar a jornada do cliente de como ele entra em contato conosco, né? E isso também é um desafio de como é que a gente comunica para esses clientes que a gente tem todos esses canais e que a gente está se estruturando de uma outra forma e com outras ferramentas e com outras tecnologias para atendê-lo. Então, tem sido um processo bastante desafiador, mas onde a gente vê muitas oportunidades de ganho, não só de eficiência, como de melhora de comunicação, como gerar mais valor para o cliente, né, na prestação de serviços e também na questão de estabelecer uma ponte e uma confiança de maior conexão com ele, né, de conhecer o comportamento dele e poder prever algumas necessidades que ele vai ter de reposição de combustível, de troca de lubrificante, enfim, nesse contexto como um todo. Perfeito. Barão, para você, como é que foi esse Bom, processo? Está sendo, né? Tá sendo e está sendo muito legal porque a Cielo, ao longo desses 30 anos, eu posso dizer que são várias Cielos que foram sendo construídas pelo momento da transformação, né, digital, avanço de tecnologia, tudo tem mudado muito rápido. Então, você pensa, no meio de pagamentos, o modelo de consumo, o comércio mudou muito, a forma como as pessoas se comunicam muda muito. Então, tudo isso interfere no nosso dia a dia. A gente tem que estar muito próximo ali de como que o cliente quer ser atendido e como que eles têm segurança e simplicidade na experiência. E olhando aqui do meu lado, com o chapéu de logística também, como é que a gente consegue proporcionar uma logística que se adeque a esse mundo que mudou muito. Então, em velocidade, em simplicidade, em segurança, em eficiência e na resolutividade dos problemas também. Então, aqui está sendo uma transformação cultural nessa visão de ter o cliente no centro, que eu acho que está sendo muito forte lá dentro da Cielo, e uma transformação em processos, para que a gente consiga atender não somente o público de grandes contas que exige um tipo de atendimento, né, X, mas também o varejo, os empreendedores que precisam de um outro tipo totalmente diferenciado. Então, a personalização ou hiperpersonalização do atendimento é um negócio que está sendo trabalhado ali de uma forma muito, muito próxima, muito avançada com a questão de dados também. Então, só para dar um spoiler para o pessoal aqui e contar o caso, ilustrar isso que você falou, né? Quando você junta logística com atendimento, pô, com uma maquininha que está parada na loja, a loja parou de vender, em 2 horas você consegue entregar a maquininha. Ou você sabe que a bobina vai terminar dali 3 dias, já manda a bobina pro cara. Então, assim, essa sacada de logística com atendimento acho que ficou bem bacana. E aí tem uma questão da Adriana que, assim, que para vocês estão começando o processo, é difícil começar do zero, mas vocês não têm legado. Aí a Adriana tem todo o histórico aí já, né, para poder plugar os pontos aí. É isso aí. Eu acho que assim, é legal porque ouvindo eles comentarem um pouco de quanto do CX, enfim, é como a gente também vem trabalhando na Decolar e cada vez mais envolvendo todas as áreas da empresa, assim, para saber o que o cliente fala, o que o cliente tecla lá na ponta, né? Porque de acordo com o feedback que a gente tem e a área de customer é responsável por isso, você muda processos, muda áreas, muda fornecedores, inclusive. Então, a gente vem trabalhando bastante em adequar a forma de atendimento de acordo com o cliente no momento em que ele está. Né? Então, assim, não é escrito em pedra a forma com que a gente vem atuando junto com os nossos clientes, mas sim nos adaptando o quanto aquele momento busca, ou aquele cliente espera, de acordo mesmo com a vida
durante a viagem dele, desde que ele pensou, né, em comprar um pacote ou pensou em colocar aquele sonho em prática até no final da viagem, pensando já numa próxima viagem. Então, acho que assim, o nosso trabalho não acaba nunca, né? A gente tem que cada vez mais diminuir possíveis impactos que aquele cliente possa ter na vida dele. Então, com o nosso negócio. Fazer uma pergunta, Claro. e aí já tem para vocês também, minha cabeça borbulhando aqui. Mas você falou, a gente tem que estar onde o cliente está na hora que ele quer. Isso. A gente conversou muito sobre isso. Como que vocês têm feito isso, né? Uma vez que a gente passou por uma revolução no nosso mercado, então hoje cada vez mais as conversas, elas trazem a conexão do cliente com a marca, né? Se você não consegue manter algum tipo de conversa, seja com humano, seja automatizado, fazendo, obviamente, uma gestão eficaz e eficiente da operação, você distancia a sua marca do seu cliente, né? Então, eu vejo todo mundo tentando realcançar a distância que 100% da automatização fez, que foi a transformação digital. Eu não sei se vocês lembram, mas como era antes? Era a experiência 100% física. Como que era a experiência? A experiência para o cliente era pessoal e muito cara para a marca, né? Todo mundo tinha que ter só lojas físicas. Legal, passamos pelo boom da transformação digital, a experiência se tornou 100% digital, site e app. O que aconteceu no site e app naquela época? Experiência impessoal, né? Então, independente do momento da jornada, que é o que você falou, ele vai ter a mesma experiência. Ele vai entrar no site, a marca não tinha como saber. E aí eu vejo que a gente passou pela era do conversacional, né? Agora a era da inteligência conversacional, que nada mais é do que a marca buscar personalizar. Não, eu quero saber aonde meu cliente está, o que ele está fazendo, eu quero estar onde ele quer estar, porque o clientocentrismo, né? O cliente no centro, ele que dita a regra, gente, não é mais a gente. Eu queria voltar para vocês, assim, como que a Decolar tem feito isso, assim, como vocês têm estado onde o cliente quer estar. Muito desafiador, né? Você está falando com uma marca que é B2C. Exato. E também queria direcionar para vocês, assim, como que a marca de vocês tem colocado a marca aonde o seu cliente quer estar, não aonde vocês acham que ele quer estar. Mas olha que legal, você fez um comentário bem interessante assim, que as empresas começaram com atendimento físico, depois migraram para 100% digital, e a Decolar foi o contrário, né? A gente, claro, começou e Exato. ainda é uma agência de viagens online, mas chegou em determinado momento que a gente entendeu que, para a gente atingir todos os públicos que a gente gostaria de atingir, eu precisava de um atendimento físico. E aí a gente meio que voltou um pouco e agora é um meio a meio, né? Então, Só um adendo. Isso é que hoje em dia a personalização, ela entra no digital. É isso. É isso. E vocês estão fazendo isso absurdamente bem. Então, que bom, obrigada. Que legal. Mas assim, é exatamente isso. E de novo, assim, como eu falei agora há pouco, não está escrito em pedra, né? Assim, putz, de repente hoje eu posso te oferecer um serviço, né, um atendimento desta forma, mas talvez amanhã você espere mais. Exato. Porque você está num outro momento da sua vida, ou, no meu caso, indo viajar com outras pessoas. E, enfim, então, acho que cada vez mais a gente, e cada vez o tempo todo, na verdade, se provocar a pensar com a cabeça do cliente. E se antecipar às situações que ele possa viver. Acho que, assim, eu acho que é um grande desafio para todo mundo, né? Assim, Com certeza. putz, problema, talvez ele vai ter, né? Mas como eu conto para ele que o problema dele é aquele, já com a solução. Acho que é a grande sacada do negócio. E não é tão simples assim, né? Mas é o nosso grande desafio. Eu acho que você falou tudo, assim, digital, essa questão, não tem como separar os dois mundos agora. Então, agora a gente tem lá o cliente que quer comprar no app e tirar na loja, ou ele quer que chegue num pool do mercadoria do lado da casa dele, porque ele está muito mais próximo, ele quer deixar uma mercadoria de devolução para não precisar levar na loja, quer entregar num ponto avançado. Eu acho que o que você falou é isso, é como é que a gente consegue não somente estar próximo do cliente, mas viver a realidade do cliente. Então, como é que através do nosso produto e da inteligência de dados, né, a gente consegue ter ali informações para estar um passo à frente sempre do que vai acontecer. O problema vai acontecer. É isso. Só que eu acho que para você dar segurança para o cliente, né, e ter uma experiência fluida e simples, você tem que se antecipar e você tem que conseguir resolver o problema dele. Então, o tema é, não vamos ter problemas, e sim se a gente consegue ser ágil, se a gente consegue prever esses problemas. E lá na Cielo a gente tem trabalhado muito isso, na questão de uso de dados, por exemplo, para antecipar falhas do equipamento em si, então, seja de
comunicação, conectividade, falhas de impressora, quando começa a dar erro, a gente consegue monitorar isso em tempo real, esse dado volta para a gente e a gente já consegue mandar uma máquina nova antes do cliente levantar a mão. Então, e se ele levantar a mão, que a gente seja ágil, né? Pô, chegou, a gente tem que colocar a máquina ali super rápido. É o que você falou, em 2 horas ali aquela máquina vai estar nele lá em Manaus. Então, A bobina é o quê? Você tem o registro de quantas vendas foram feitas e aí você tem o cálculo de quantas... Isso, a gente consegue ver as linhas impressas, a gente consegue calcular a quantidade de linhas impressas por bobina e a gente consegue fazer ali um machine learning que vai nos dar o gatilho do ponto de abastecimento. Então, antes mesmo dela acabar, eu já enviei uma outra que ela chega e ele já recebe aquilo ali. E aí você falou que tem dados também na maquininha. Tem dados, a gente Que você consegue ajuda ele. ver, por exemplo, quantidade de vezes quantas transações ele fez, a quantidade de vezes que ele apertou as teclas, erros de comunicação, por exemplo, ele tentou fazer uma venda e aquela venda não se concretizou. Eu sei que ela aconteceu, eu consigo enxergar aquilo, eu consigo, por exemplo, abrir um chamado de manutenção para tratar aquele problema. Agora a gente está integrando os dados da cadeia como um todo. Então, a máquina que vai para o nosso centro de distribuição, o que ela teve de problema? O time de atendimento que está na ponta, ele já vai conseguir ver que aquela máquina, poxa, ela realmente apresentou aqui um problema de, sei lá, de conectividade ou de impressora, e ela consegue saber onde é que está essa máquina, por onde ela passou, se ela já foi coletada, se não foi, se ela está em trânsito. Então, toda essa ferramenta de dados, ela tem que estar conectada e dar essa possibilidade para o atendimento. É tanta informação que é difícil até não ser freak, né? Tipo, né? Você chega, pega o telefone, liga e fala, nossa, sua maquininha está estragada. Mas pera, não tá. Olha, ela tá de fato. Agora ele está. Obrigada por me avisar. E esse vai ser um endgame da gente evitar também que o problema volte para o campo. Então, uma vez que aquela máquina já passou 2, 3 vezes com algum problema, cara, já tira ela de lado. Já vamos Atuação fazer preventiva, Exato, né? atuação preventiva. Então, a estratégia de manutenção também se conecta nessa questão de atendimento, porque eu evito um atendimento por uma boa estratégia de manutenção ou de operação. Perfeito. Então, é bem legal. E no seu caso? Então, ouvindo aqui o que os colegas trouxeram, a gente acaba tendo, mesmo sendo segmentos diferentes, a gente tem muita similaridade, né? Então, atendimento físico integrado com o atendimento digital, né? Então, o frentista que está no posto, no nosso caso, né? Ele representa fisicamente o nosso atendimento, mas a gente tem o abastecimento numa base, a gente tem a entrega num B2B, né? Dentro de uma empresa. Então, essas informações de todos os pontos da jornada são fundamentais para a gente entender o comportamento, né? E aí eu acho que a Adriana trouxe uma questão que é ser a escuta ativa dos clientes e trazer isso para dentro da organização com insights que a gente consiga realmente mudar o nosso processo, né? Então, a Vibra, quando a gente pensa, ela é uma empresa de distribuição de combustíveis. Na verdade, a gente é uma grande empresa de logística. Como é que a gente garante a entrega do combustível na data, no horário, no local que foi marcado, que foi agendado, porque eu não posso chegar em qualquer horário, né, dentro de uma empresa ou de um posto para fazer essa entrega, né? É perecível, ele é altamente inflamável e como é que a gente garante isso, né? Como é que a gente garante todo esse processo? Então, aí a gente linka muito com o que o Pedro trouxe de atuação preventiva, né? A Vibra, ela vem num processo de não só automatizar, como integrar ferramentas e IA para fazer essa logística que é tão complexa ser mais eficiente, né? Então, a gente criou uma torre de controle, onde a gente consegue monitorar todas as etapas, desde o abastecimento numa base até a previsão de chegada da entrega desse combustível no cliente e atuar preventivamente. Então, eu consigo controlar uma greve que está acontecendo no meio da estrada? Não consigo. E isso vai atrasar, com certeza, o meu processo de logística e de entrega. Mas aí é como a gente se posiciona e aí entra a boa experiência, né? A gente ligar para o cliente, a gente comunicar com o WhatsApp, avisar que vai ter uma intercorrência, mas que a gente já reprogramou isso para uma outra entrega, isso faz toda a diferença na experiência dele com a marca, né? Reforça a confiança, reforça, né, todo o fato de que nós estamos juntos com ele nesse processo de receber o produto, né? Já que a gente está falando de logística aqui, né? Putz, quanto custa se entregar um caminhão cheio de combustível em algum lugar, né? Eu vou puxar um outro episódio que a gente teve aqui com a Vera Internet. Eles estavam contando também que eles tinham um problema grande não lembro agora a porcentagem, mas era uma porcentagem alta de número de vezes que eles iam na casa do cliente para poder resolver algum problema da internet, o cliente não estava lá. Não tava. Então, com a comunicação, né, que acharam É o falar fundamental. todos, eles estavam fazendo também a predição nesse caso. Ó, amanhã tá tudo certo, estou a caminho, estou chegando.
fica na porta, sei lá, qualquer coisa nessa Tem um linha, mas negócio assim, legal para sobre poder... Exatamente. Eu também tenho, eu quero só, porque eu achei fantástico, assim, que eu acho que a Vero Telecomunicação que você Isso, falou? Vero Internet, Boa. Porque essa é uma indústria que, quando a gente fala de frequência e recorrência, que eu escutei muito de vocês trazendo como que a gente prevê comportamento, ou seja, se eu vou entregar alguma coisa para o meu cliente, o que que eu tenho? Eu tenho uma expectativa de entrega, então eu já consigo prever isso, legal. A gente prevê comportamento e a gente escuta ativamente os clientes no atendimento, ou seja, eu sei que quando eu não entrego, vira uma loucura. Meus atendentes vão trabalhar bastante. Então, com isso, a conversa, né? E a conversa o tempo inteiro. Você está ali presente o tempo inteiro. Para o quê? Gente, nós somos seres humanos, seres ansiosos. A gente vai ficar ansioso, a gente vai ter expectativa. E eu acho que quando vocês falam de logística, vocês lidam muito com o comportamento, assim, quase que instintivo do ser humano, né? Ele tem uma expectativa de você entregar aquilo naquela hora. E não é coisa simples, é um caminhão de combustível no seu caso. E no seu caso é o meio de pagamento do negócio dele. É o que você falou. Ele é empresário, mas ele também está vendendo o produto, mas ele também está fazendo o financeiro. Ele só precisa que a maquininha chegue. E como que vocês falaram que vocês fazem isso, né? Vocês conseguem prever o comportamento. A gente, assim como a Vero, aqui na Blip, a gente tem outras empresas que têm essa jornada muito bem construída, né? De prever e de estar conversando. Assim, como que vocês fazem isso hoje? Vocês falaram de dados. Como que isso é feito na operação de vocês? Porque é complexo, assim, né? Mas Legal. quem que ajuda? Como que vocês fazem? Vocês têm uma área disso dentro da área de vocês? Legal. Só para aproveitar, acho que foi muito legal que você trouxe e conversa muito com a sua pergunta, né? Lá a gente tem uma estrutura focada em inteligência operacional. E aí olha toda a frente de dados, modelos de machine learning, modelos preditivos, tudo que a gente conseguir evitar que saia para campo com problema, usando os dados a gente faz. E pegando esse exemplo que você trouxe do insucesso, né, da pessoa, do nosso prestador ir na casa da pessoa, a pessoa não está lá, ou por algum motivo dar algum problema que gera um insucesso, a gente tem um custo disso, né? É muito Então, caro exato. isso, E a né? gente, dentro dessa área, nós construímos um modelo de machine learning e de inteligência artificial que ele nos ajuda a prever qual que é a probabilidade de um chamado ter insucesso e a gente cancela esse chamado antes de ele sair para campo. Então, a gente consegue barrar ali mais de 30% dos chamados que a gente perderia, com mais de 90% de precisão que aquele chamado seria cancelado ou teria um insucesso. E a gente conseguiu reduzir nossas taxas de sucesso ali para patamares mais de 30% de redução. O que é um dado que te diz que vai ser insucesso? A gente cruza, exemplo, olha que legal, isso que é a magia dos dados, né? Endereço, a última entrega que foi feita, se teve sucesso, se não teve, qual endereço que estava. O cara já tem a ficha preta. Exato. Bicha, já tem uma estrelinha lá, ó. É um cruzamento, e por isso que acho que a cultura de dados ela é muito interessante, porque não é só você ter um dado, você tem que ter um dado e conseguir conectar isso para isso te gerar insights. E você colocar nesse modelo probabilístico, então, por exemplo, às vezes é uma região que a gente sabe, jogando no CEP, que o endereço não está batendo. Às vezes o endereço propriamente dito está errado, a gente consegue enriquecer essa base antes dele sair e conserta o endereço para ele já sair com o endereço certo. Então, é um ganho operacional que sem o uso de dados a gente não conseguiria. A gente estaria indo para frente e aí gera também a satisfação. E mais um outro ponto que eu acho que é importante a experiência do cliente tem muito a ver com a expectativa dele também, que é o que você falou. Sim. Pô, eu vou chegar lá, se eu não chegar na hora ou se eu chegar na hora errada, é uma expectativa que não vai atender. Então a gente consegue ter essa capacidade de cumprir ou de alinhar a expectativa do cliente. Porque se der algum problema e eu levantar a mão e falar para ele, cara, tem um problema, mas a gente vai resolver. E a gente resolve, ele confia na gente, ele De fica. forma preventiva. De prova preventiva, melhor ainda. É E isso mesmo que assim, reforça a exato. confiança, né? E é isso que, exatamente, é isso que fala. Não somente entregar no prazo que eu acho que tem que acontecer, mas na expectativa dele. Se ele não vai ter a expectativa dele cumprida, né, ou atendida, que a gente consiga passar para ele isso para que ele se tranquilize e diminua essa expectativa para ele ter uma experiência legal. Eu só queria complementar um ponto que o Pedro trouxe, que é a questão de os dados pelos dados, unicamente, eles não geram nada, né? Então, o ponto é você usar esses dados para gerar insights, seja para melhorar um produto, mudar um processo que não estava funcionando bem, ou como é que a gente faz uma nova campanha se aquela campanha não estava bem comunicada. Então, é o insight que é gerado, é a mudança, é a transformação que isso gera dentro da empresa que agrega o valor, né? Que mostra a diferença. Eu lembrei aqui de uma questão, justamente linkando com comunicação, que é a gente fazia todas as interações com os nossos clientes por e-mail.
E a gente começou a avaliar, a taxa de abertura de e-mail é pequena, hoje em dia isso enfileira no monte de outras comunicações e e-mails que você recebe, e aí a gente começou a testar, bom, então quando eu faço pelo WhatsApp, qual é a efetividade dessa comunicação? Qual é o canal que o cliente prefere ser informado ou iniciar essa conversa, né? Que hoje é um atendimento muito mais relacional. Eu digo, né, dos anos aí de trabalho, de experiência com CX, antigamente era muito na transação. Você ligava, você pedia um crédito, você pedia uma revisão de fatura, você pedia... Isso é uma transação, né? É um pedir A, me entregou A. Hoje em dia, não. É uma conversa. Porque, então, se você não vai conseguir me entregar nesse prazo, qual é a nova janela de prazo? Me atende dessa forma. Mas eu não consigo chegar com um caminhão aí às 6 da manhã, mas eu consigo chegar às 7. Então, o quanto a gente gera insights, melhora a nossa solução, seja de produto, seja de processo, enfim, e aí isso gera o valor para o cliente, porque ele tem uma experiência muito mais positiva com a marca e reforça, sem dúvida, a reputação, a confiança e a transparência nessa comunicação, né? Boa. Tem outro exemplo também da Vibra, que eu estou lembrando aqui agora, que tem uma coisa assim também. Quando que eu vou mandar essa mensagem? Né? Porque eu posso ser intrusivo. E aí eles têm uma estratégia muito legal também, aí assista esse episódio, tá muito bacana também, que é uma estratégia muito legal de ser o amigão do cliente, digamos assim. Então ele estava contando do caso, por exemplo, de Florianópolis, numa época que estava chovendo muito lá, e aí ele conseguia mandar mensagem para o cliente falando que, olha, amanhã vai ter uma chuva forte. Se você está preparando para trabalhar de casa, fazer home office, prepara um plano B, porque pode dar ruim. E aí você já meio que deixa o cara mais ou menos esperto, avisado ali de que pode acontecer alguma coisa. Né? E assim, você gera, de novo, você não frustra, ou se frustrar, você pelo menos avisou e foi mais sincero, né? Ficou uma coisa mais... Tem a transparência. Tem a transparência. Mas é legal. Mas o meu ponto era assim, tipo, quando que eu devo ficar mandando essas mensagens para não ser intrusivo? Eu devo encher o cara de mensagens o tempo todo, sabe? Como que eu escolho o que eu devo comunicar ou não devo comunicar? Como não ser só transacional? Como ser esse parceiro? Né? E ao mesmo que é uma linha muito tênue, né? Como ser esse parceiro e ao mesmo tempo ficar incomodando. Como que vocês lidam com isso? Eu acho que a assim? medida é o impacto no cliente, na vida dele, né? Olhando da perspectiva dele. Porque você se mandar uma mensagem que é algo que vai impactar no negócio dele, nas vendas dele, por exemplo, um posto que fica seco porque não recebeu o combustível. Ele tem todo o interesse de receber essa mensagem e de reagendar. Você não está simplesmente mandando uma mensagem para falar de uma campanha que vai começar na outra semana. Isso ele poderia talvez receber num outro momento. Então, eu acho que uma das medidas dessa comunicação é o quanto ela impacta a vida, né, o negócio do cliente. No caso de... Desculpa. Não, que eu queria trazer esse ponto, que eu acho que o impacto é super legal, e aí eu conecto com o que você trouxe anteriormente, que eu acho que faz sentido em cima da sua pergunta, que é, no WhatsApp eu tenho um maior engajamento, até porque já é um app ou um canal de comunicação em que já está no celular de 99% dos brasileiros. Então, a pergunta de quando, junto com aonde, para mim é a resposta final da mensagem. Porque eu posso mandar 20 e-mails no dia e seguir com a minha taxa de abertura de 1%. Isso não vai impactar em absolutamente nada. Agora, no WhatsApp, uma vez que a Meta ela já entendeu, né, que não é nem só um canal, isso é legal, eu vou fazer a pergunta next. Mas sim um sistema operacional, assim, o que a Meta está fazendo? A Meta está dando funcionalidade para as marcas e para as plataformas que trabalham em cima e constroem a estratégia conversacional em cima do WhatsApp, funcionalidades para a gente construir a experiência toda dentro do WhatsApp. De atendimento, de venda, de engajamento, de pré-venda, de qualquer outra coisa. Pagamento, tudo dentro do WhatsApp. Então, a resposta, na minha visão, a gente precisa entender aonde o cliente está na jornada, que eu acho que conecta muito com o que a Adri tem trazido da Decolar. Então, se ele está tritado, se ele não está tritado, se ele tem interesse, se ele demonstrou interesse ou não, e isso tem que estar orquestrado por uma plataforma rica, que consiga fazer isso de forma ágil, que é dado, né?
junto com aonde eu mando isso. Mas a minha dúvida está mais no B2C, na verdade. Porque o B2B beleza, a pergunta é simples, beleza, estou resolvendo um problema de negócio, mas no B2B, comprei um pacote para sei lá onde. E aí, de repente, faz sentido eu receber talvez o guia daquele lugar que eu estou indo? Sabe? Vai ser intrusivo ou vai ser legal? Eu fico nessa dúvida, sabe? Principalmente no B2C. Então, eu porque, acho que porque o assim, B2C tem a tendência de isso é ser mais legal. transacional. sem dúvida. Eu acho que é o que, bem que você comentou, Chão. Acho que a gente tem as formas de comunicação e em qual momento a gente envia aquela comunicação. E eu vou te dar o exemplo da Decolar. Eu deixo a informação para aquele cliente, por exemplo, de qual roteiro, o que ele pode visitar naquela viagem, no nosso aplicativo e no nosso site. A informação está lá. Se ele entrar, ele vai ter acesso à informação. Mas, por exemplo, se eu tiver naquele pacote uma reprogramação de voo, que eu preciso que ele tome uma ação, aí eu envio comunicações de formas mais assertivas e com uma maior intensidade. Até para tudo não virar o mesmo. Né? Assim, porque em algumas comunicações, eu, por exemplo, Decolar, preciso do retorno do cliente. Preciso que ele escolha, sei lá, eu ia voar às 8, mas putz, mudou, ele tudo bem de voar às 10, mas ele tem que dar o aceite. E talvez se esse tempo passar e eu não tiver a resposta dele na velocidade que eu precisaria, ou até ele precisaria, aquele voo não tem mais. E aí ele só vai pegar o voo das 3 da tarde. Estou dando um exemplo. Perecível nesse caso. É isso. Hoje só vazio, acabou. Então, assim, como a como. gente vai ajustando as nossas formas de comunicação pelos diferentes canais. E, às vezes, assim, não é nem enviar a informação, mas deixar a informação lá para que ele acesse. Mas eu tenho que também trabalhar muito para que ele conheça onde acessar determinadas outras informações. Então, é uma brincadeira bem divertida. Eu acho que aqui tem um desafio. E até porque se te deu opt-out uma vez, já era. É isso. É. Isso. Eu acho que tem um segunda desafio chance. também Não do... podemos deixar isso acontecer. E o desafio também da simplicidade para que ele consiga fazer essas comunicações. Então, assim, é o ponto de contato que é importante e tem os dois lados também. Tem um lado que é importante, como você falou, que eu preciso do aceite do cliente, que eu preciso fazer um push para que ele, né, atenda alguma necessidade do negócio. Por exemplo, não adianta nada eu mandar uma maquininha para você e você deixar a máquina lá e não fazer nada. Não ativar ela, Então, né? se não deu lá, sei lá, 24 horas que ele recebeu a máquina e ele não fez nada com a máquina, eu mando lá. Pô, primeiro eu já mando um seja bem-vindo, porque acho que é importante. Pô, tá aqui, agora você pode usar a máquina para o seu negócio. Não ativou? Pô, notamos aqui que a sua máquina não foi ativada ainda, você está com alguma dificuldade, tem algum problema. Então, essa retroalimentação é importante para a estratégia do negócio também, porque de nada vai adiantar eu gastar todo o custo operacional para aquela máquina chegar lá e eu não conseguir o retorno do cliente. Então, é super importante que ele tenha essa informação no momento certo, nos pontos de contato certo, mas também de uma forma simples, para ele não ter uma confusão, nem quando ele precisa e nem quando a gente precisa. Então, acho que tem essa questão do meio e como ele faz também. Boa. Bom, eu ia fazer uma pergunta, na verdade. A Camille trouxe a visão e-mail versus WhatsApp. Então, em cima até do que eu trouxe, eu queria perguntar para todos vocês. Acho que todos usam essa estratégia de comunicação, né? Usando o WhatsApp como um dos meios de comunicação, entendendo que hoje a omnicanalidade é importante, vocês precisam oferecer outros também, assim. Como que a marca de vocês tem usado isso? Como que isso tem gerado impacto nos principais indicadores da companhia? A gente falou muito de eficiência, de redução de custos, sem importância de satisfação. Acho que quando a gente fala de logística, a prevenção do problema impacta 100% na satisfação. Quando a gente fala de atendimento, né, tá onde o cliente quer, poxa, o CSAT é alto, o tempo médio é pequeno, então fica tudo lindo, né, e você reduz necessariamente a operação que você tem ali de atendentes. Como que vocês viram o impacto disso no negócio de vocês? Pode... Vai lá, Dri. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente tem atuado bastante nessa parte de inteligência artificial, né? O quanto eu consigo oferecer para os clientes a forma de autoatendimento. Hoje a Decolar, ela vai de todos os clientes que tentam ou que precisam conversar com a Decolar, 90% se autorresolve. Nos nossos aplicativos. 90% autorresolutivo. 92%, para ser mais exato. Que legal. 92% se autorresolve no nosso aplicativo ou com a Sofia, que é a nossa inteligência artificial. Então, a própria A Sofia... Sofia fica dentro do aplicativo? A Sofia fica No chat onde do você app, quiser. onde quiser. Dentro do aplicativo, Sofia dentro tá do onde a gente site, fica no WhatsApp, ela Gente, tá Sofia é na uma amiga URA, virtual. é a Sofia. Exatamente. Isso é que é legal, porque assim, a gente vem criando e vem adequando a Sofia para ela conseguir oferecer para diferentes momentos do cliente
oportunidades e respostas também diferentes. Ela não é um robô, ela é uma inteligência artificial. Então, ela responde e é sua amiga de viagem, Ela é por um exemplo. agente Ela de é um viagem. agente de viagem. Então, a gente tem investido bastante nisso. Mas o que a gente tem visto agora é que determinados clientes, em determinados momentos, o autoatendimento para ele também não é suficiente. Então, por que não dar 2, 3 passos para trás e ter um atendimento por voz, um atendimento por WhatsApp, naquelas situações em que a própria Sofia já tinha uma pré-resolução, mas sendo de forma mais rápida com o humano. Legal. Então, acho que assim, é exatamente isso. E não tem um padrão, de verdade, assim, no nosso caso, né? Não tem um padrão. É como a gente avalia aquela situação e vai se retroalimentando. Sim. Por exemplo, eu adoraria ser atendida 100% pela Sofia. Adoraria. Meus pais talvez não. Não, Eles gostariam de conversar com alguém. Qual é o grau Qual de cliente? inteligência da Sofia nesse momento? É isso que vai definir se eu quero ser atendido pela Sofia também ou não. Exato. Porque eu acho que a gente também tá mal acostumado, tá acostumado com umas coisas bem meia boca aí nos atendimentos, né? Olha, eu vou te Mudou dizer, bastante de um mudou tempo para cá, bastante. assim. A inteligência artificial trouxe esses Tem benefícios. evoluído, Tem né? evoluído muito, muito. Muito. Mas é que, às vezes, eu acho que a minha resposta, pelo menos, como uma pessoa bem digital, seria o depende. Eu tô falando isso porque hoje, pouco antes de você chegar, eu tava brigando com um atendimento aqui que... Não era com a Sofia, não. Não era Digital. Sofia de maneira alguma, não. A Sofia usa Não. GenAI? Não, porque é isso, porque falam que é inteligência artificial, mas continua sendo aquela árvore de opções e tal, e assim, né? Árvore de decisão. tá. Que é um direcionador, mas não um resolvedor. Não é resolvedor. E não é resolveu. isso que faz É. a diferença, né? Poder Exato. efetivamente resolver e achar uma solução para a sua situação, né? Mas como que foi o desenvolvimento da Sofia? Assim, é GNI, vocês pegaram guardrails para ter informação correta? Como é desenvolvimento que você tem interno feito? da Decolar, e aí é uma premissa nossa, toda desenvolvida interna, e ela ainda está em desenvolvimento. Então, ela começou... Constante, em né? constante desenvolvimento. A gente começou a oferecer a Sofia através do nosso aplicativo, que chama Minhas Viagens, e do nosso site, mas na linha de oferecer pacote, mas uma linha mais de venda, né? De oferta de pacotes, enfim. E aí, a gente foi migrando para o atendimento, para atendimento pós-venda, que é o que eu gestiono, e agora a gente nós estamos numa terceira fase, assim, o quanto a Sofia pode ajudar o agente de atendimento. O quanto ela consegue direcionar, de acordo com a necessidade daquele cliente, a resposta mais rápida do que simplesmente procurar num e-book, que também já é Copilot, autodesenvolvido. Copilot. Exatamente Perfeito. isso. Então, o quanto a gente consegue... Ok, o cliente a gente está organizado e vem trabalhando nisso, mas também as áreas de atendimento para serem mais resolutivas e mais Eficientes, rápidas né? e ter uma linguagem mais com que o cliente espere, que a Sofia já viu lá atrás. Então, assim, acho que, no meu ponto de vista, pelo menos, esse tema de inteligência artificial, ele não vai acabar nunca e, para mim, não tem fim. Acho que cada vez mais a gente vai identificando oportunidade, de novo, dando 2 passos para trás, 3 para frente, mas não volta mais atrás. Eu acho que o tema da inteligência artificial, ela entra não somente no atendimento, mas ela entra em você potencializar e auxiliar as decisões da companhia como um todo, né? Então, até o próprio cliente, a gente agora lançou um assistente pessoal para o cliente ver ali na maquininha dele, ele conseguir perguntar coisas do negócio dele e ele ter as respostas que ele precisa. Então, é um assistente que trabalha com os dados do cliente e mais de 30% não olhava os extratos, né, da própria máquina dele. Então, para os pequenos e médios empreendedores, por exemplo, pode ser um diferencial estratégico muito grande, porque ele consegue saber vários insights do negócio dele através do uso da inteligência artificial de um produto que a gente oferta para ele dentro do nosso principal produto. E dentro da empresa, dentro da companhia, nos setores, eu acho que isso também é um diferencial, como você falou, do time de atendimento ter ali as ferramentas e as respostas mais eficientes para aquele cliente, para saber realmente o que ele precisa, qual foi o histórico dele já desde do início até o fim, qual foi a jornada que deu o problema dele, e a inteligência artificial funcionar quando necessário, como um potencializador e um boost ali para o atendimento humano, e para quando necessário ele ser ali um atendimento automatizado, porém humanizado, né? Que ele consiga se sentir amparado pelos dois lados. Então, assim, não tem um lado que pesa mais e outro. A gente consegue usar os dois para potencializar e isso precisa andar muito junto, porque senão você acaba perdendo um lado e nunca você vai conseguir todos eles pelo mesmo caminho. Então, essa personalização ou hiperpersonalização que ela nos permite, muda o jogo.
Estamos testando a Sofia em tempo real. É sério. se Ele de tá com o site aberto para falar. Ela da tá Sofia, inteligente, tá? olha aqui, ó. Oh, Então, a Sofia agora é uma nova participante do nosso podcast aqui, a Eba! Sofia, inteligência artificial Bem-vinda, Sofia. da Decolar. Ó, eu perguntei para ela, eu quero viajar em setembro, mas eu não sei para onde ainda. Me indique lugares legais para visitar em setembro. Aí ela respondeu com algumas sugestões de destinos incríveis para visitar em setembro. Buenos Aires, cidade vibrante, com rica herança cultural. Setembro marca o início da primavera, ideal para explorar parques e jardins, assistir a shows de tango e deu outros exemplos. Aí eu falei, não quero América Latina não, prefiro Europa. Aí aqui estão algumas sugestões de destinos na Europa para visitar em setembro. Aí deu Lisboa, Barcelona, Florença, Paraná. E ainda me perguntou, você gostaria de explorar mais sobre experiências culturais e locais nesses destinos ou prefere focar em atividades e atrações? Mas aí eu falei com ela, não, o negócio é o seguinte, é um bom momento em setembro, não é baixa temporada? Setembro é um ótimo momento para visitar a Europa, o clima é agradável, temperaturas amenas, e as multidões de turistas começam a diminuir após o pico do verão. Então isso permite uma experiência mais tranquila e autêntica nos destinos. Aí eu falei, então emita minha passagem para Portugal, gostei. Ela, ótima escolha, Lisboa é realmente encantadora. Para prosseguir, precisa saber o número de adultos que irão viajar. Vou botar aqui, ó, vamos emitir uma passagem. Nossa, Vocês podem ir conversando, vai lá. Adriana, que Nossa, teste de fogo, a hein? gente já Testou faz online uma aqui a reserva Sofia. ainda. Olha que coisa mais, né? Olha aí. Não, Muito e sabe o que é bom. mais Ao vivo. incrível? A simplicidade de construir um agente hoje. É. Sim. Porque, por mais, beleza, a gente tem os sistemas legados, isso gera complexidade, mas a construção do agente é simples hoje. É que eu acho que, sim, mas é que eu acho que o importante dos agentes hoje, que é uma conversa que a gente está tendo muito aqui em conteúdos mais de tecnologia, são os guarda-reios para a informação. Né? A E knowledge assim, base, a base de conhecimento, Total. bem Exato. higienizada. e a nova tudo. questão de segurança também, né? Como você não Exato. driblar a inteligência artificial. Você lembra É daquele segurança e É. a base de Assertividade. conhecimento que precisa estar alinhado ali. E esse É. aprendizado constante, né? Sim, Porque, de exato. novo, Sim. hoje já está totalmente diferente do que foi ontem e Sim. anteontem. Amanhã é outra É história. outra cara. coisa. Isso é o tempo todo. É, eu não posso falar para a Sofia, por exemplo, não, Portugal é uma porcaria, eu odeio Portugal, não indique mais Portugal para ninguém. Não. Ela não pode aceitar, né? Tipo, Não esse vai. tipo de conversa com a dúvida. inteligência E artificial. a ironia Olha do aqui, ó. brasileiro também, Também. né? Porque Oh. quando a IA começou, a IA não conseguia atribuir, né, que o brasileiro estava no só que não, na ironia, né? Então, é entender isso também, é o que a gente falou, né? É um constante aprendizado e adequação. Não, Eu tava... Desculpa. Não, só um exemplo, olha que legal aqui, ó, o do voo. Ela já me deu os exemplos do voo e falou: recomendo o voo dessa companhia que está na primeira posição da lista, o menor preço. Além disso, ele é direto, sem escalas, que proporciona maior conforto e menos tempo de viagem. Às vezes, uma pessoa que não está acostumada com viagens não se liga nesses detalhes. Vai pegar aquele voo barato que tem uma escala de 10 horas no aeroporto, Exatamente. que o barato sai caro, porque você vai ter que conexão. comer no aeroporto Não adianta aquele nada. preço absurdo. Né? Legal. Olha, Emitiu? Aí, Tá ó, já- quase, já- Adriana, já- ele já- tá já quase. cobrando aí, ó, tá 10 cobrando a de 10, conversão já. ó. Ele tá quase emitindo aqui, Pelo Adriana. amor de Deus, emite essa reserva. Se você não emitir, você vai preço daqui a pouco conta vai pra pintar um fora. WhatsApp aí pra você. Ó, E o preço você ainda da não finalizou passagem- sua compra. Não, eu não falei- não, mas é porque eu já emiti a passagem, ela já está emitida, mas é porque senão, olha, eu devia ter emitido com você, está mais barato do que pagaram lá. Tá vendo? Legal. Mas olha que interessante, legal. sobre o agente ajudando o cliente externo, dentro das operações também a gente tem muita oportunidade. A gente criou agora um agente lá na Cielo que chama Simon. Esse agente Interno, Pedro? interno, ele é interno, ele é só para a área de logística e ele está atuando, por exemplo, Vamos lá, chamados... É vou tirar uma foto, interno, hoje eu vou Igor. pegar meu computador e a gente conversa com o Simon. Mas o que ele faz? Ele baixa ordens de serviço que tiveram alguma movimentação que precisava ser feita e que eu precisaria de ter alguém olhando. A gente reduziu mais de 270 horas de trabalho da equipe por conta do Simon. E ele vai aprendendo e a gente vai passando as funcionalidades. Então, todos os processos que são repetitivos, padronizados, ou que a gente precisava de alguém para pegar um dado em algum lugar, transportar, imputar isso em algum sistema, o Simon está fazendo. E outra, 24/7. É. Não precisa nem parar, não Melhor come, não estagiário bebe do água. mundo. O mais vai legal, direto. no dia no seguinte topo, ele aprende com ele Exato. mesmo. Né? E vai. Ainda Simon- melhora a performance no Exato, dia e a gente seguinte. começou com o Simon dessa forma. Olha que legal. Começamos a desenvolver machine learning, os primeiros passos são mais básicos e você vai aperfeiçoando. E dentro da Cielo a gente está com uma frente dedicada de desenvolvimento de IA também. Então a gente está ali com uma estrutura grande, uma diretoria que fica responsável por essa parte de desenvolvimento. E Então, deixa eu te perguntar de segurança. Opa. Eu acho que é legal, assim, porque quando a gente fala de meio de pagamento, mercado financeiro, a gente sempre esbarra nessa, assim. Porque acaba que são muitos dados processados, a utilização de um IA, de um LLM externo, enfim. Como que é isso dentro da Cielo hoje? Então, a segurança hoje no nosso mercado e na nossa empresa é o principal ponto. Então, acho que isso, inclusive, é um ponto de fidelização do cliente. Ele se sente seguro com a Cielo.
E a gente não abre mão de nenhum recurso ou de nenhuma frente de segurança para poder avançar com qualquer outra frente que seja. Então, a segurança, acredito que na aviação também é algo parecido, né? sem Também dúvida. combustíveis também é a Sem mesma dúvida. coisa. Assim, Extremamente. qualquer coisa que acontecer com segurança, e do nosso Os lado, apesar de valores, não né? ser um risco de segurança como esse, é um risco que pode gerar um impacto gigantesco. Gigante, Então, assim, sim. todos os guardrails necessários, então todas as análises são muito meticulosamente medidas ali, meticulosamente medidas, são medidas de forma recorrentes para a gente conseguir garantir que não vai ter nenhum desvio. E aí tem áreas específicas que olham para fraude, para riscos, inclusive tem uma inteligência para detecção de risco. Então, dentro das frentes de IA, eu consegui detectar de forma mais precisa uma fraude, uma possível fraude, né, um problema, né, que pode acontecer. Então, é um aliado para todas essas frentes. E a gente na Cielo, cara, a segurança tem que ter ali como nos primeiros ali da lista, Claro, sem dúvida nenhuma. Não tem Mercado como. financeiro. Não, mas acho que para todos os segmentos, Claro, né? A gente não hoje pode arriscar, né? Até porque a gente tem um atendimento digital que envolve Exato. Não, milhões, todo mundo né? hoje é uma Então, empresa digital. Se acontece alguma exatamente, coisa, tá parada. exatamente. Mas ouvindo aqui os colegas, o que eu ia comentar aquela hora é que a IA, ela está em todos os momentos e todas as áreas, né? Então, assim, ela não é da área de TI, ela não é da área de fraude, ela não é de atendimento, ela não é só de CX. A gente utiliza ela tanto para melhorar a experiência do operador, para padronizar e qualificar a resposta, quanto para melhorar a eficiência logística. E eu fiquei aqui pensando que a Vibra tem um programa de relacionamento que é o Premia, né? São os consumidores que vão nos postos e eles ganham pontos ao abastecer, trocar o óleo, enfim, fazer, né, o serviço também no posto. E a gente começou a usar IA generativa acompanhando diretamente o C7, né? Você falou de indicador, então a satisfação do cliente com o aplicativo, quando a gente começou a customizar o que ele via no aplicativo. Então, o que eu vejo, né? Instagram, Facebook, enfim, o que eu vejo não é a mesma coisa que o Pedro vê e não é a mesma coisa que a Adriana vê, porque o carro é diferente, as necessidades são diferentes, aonde você quer trocar os seus pontos. E, de repente, eu quero trocar com o serviço no posto. O Pedro quer trocar fazendo, né, usando para pegar desconto na Decolar ou para algum outro serviço ou produto. A gente tem as lojas BR Mania, então tem clientes que preferem trocar pontos comprando produtos nas lojas porque ele já está ali no posto mesmo. Então, o quanto a IA nos ajudou a entender o comportamento do cliente, a personalizar e a customizar ofertas, produtos, serviços e o que ele vê no aplicativo. Então, assim, é incrível como a ferramenta, né, como essa tecnologia, ela ajuda todas as áreas, ela permeia todas as áreas da organização, desde que ela seja usada como um resolvedor, né, um solucionador, e não para substituir o atendimento humano ou, né, como a gente falou aqui, sempre vai ter uma necessidade que tem que gerar conexão e relacionamento ali. Mas é muito incrível, né? E aí eu tinha comentado com o Igor que a Vibra tem uma academia de IA, né? Que a gente está treinando todos os colaboradores de todas as áreas, de como eu posso criar um prompt, como que eu posso criar um assistente virtual, porque isso não era trivial, né? Então, a gente está capacitando todo o time para que a gente consiga usar em todas as pontas aí da cadeia. Muito legal você falar isso. Lá a gente está fazendo um assessment para realmente entender o nível de maturidade que os nossos times têm em relação ao tema de IA. E também várias pequenas capacitações sobre como fazer um bom prompt, como funciona, quais são as características. Acho que isso aí tudo faz parte do aprendizado. É uma ferramenta muito nova e muito dinâmica. Então, assim, realmente ajuda muito, né? A pessoa estar por dentro e começar ali a se desenvolver. Boa. Bom, já estouramos o tempo. Mas assim, tem algum último ponto que vocês gostariam de tratar? Alguma coisa que de repente a gente não abordou ainda, que vocês acham importante trazer de insight? Eu acho que só para pegar o gancho que ela falou, acho que tem um tema que é mega importante aqui, o tema da IA para conseguir definir uma estratégia mais precisa em termos de como atender uma região. Às vezes a máquina que eu tenho ela é igual, mas ela não vai ser utilizada no mesmo lugar. Eu tenho um cara que está atendendo na praia, na areia, para vender o cuscuz dele lá na praia com milho na praia. Então tem uma condição de temperatura, de uso, tipo de diferente de tratativa. E como é que eu consigo saber
Eu não posso adotar a mesma estratégia que eu uso aqui em São Paulo, por exemplo, para esse uso lá. Mesma coisa de eu falar que eu vou dirigir um carro no rally, um carro na pista e vai ser o mesmo comportamento e eu não preciso fazer nada diferente. Então, esse tema eu acho que também a IA está impulsionando de forma muito importante dentro da empresa. Que a gente consiga ter as melhores decisões de onde eu preciso estar, qual que é meu tempo de reação, qual que vai ser a estratégia de manutenção, qual que vai ser a minha estratégia de atendimento, o que eu preciso ter na mão para atender melhor aqueles clientes de cada segmento. Então, a hiperpersonalização, eu acho que ela gera ali, a IA, ela nos proporciona essa capacidade de ter um atendimento hiperpersonalizado de uma forma muito mais rápida e simples, né? E isso para mim, o endgame aqui. E sabe para Não vamos adicionar fechar, não. Vamos aqui, ter mais. Muito Bota tempo, mais um gente. cafezinho Vamos aqui. lá, gente. vamos lá, vodka. Sim, pode ficar. Dois mineiros aqui. Você traz Três mineiros. Três verdade. mineiros, gente, numa Três mesa. mineiros. É um boteco, cafezinho, não tem pãozinho, jeito. pão de queijo, acabou. Não É precisa mais isso, nada. exatamente. Não, mas o que eu acho mais legal do que você trouxe, além do potencial que a IA tem de impacto nos nossos negócios, nos indicadores e principalmente na satisfação dos nossos clientes, é o tanto que internamente ela se tornou uma ferramenta para acabar com silos também, porque antes era muito assim, né? A estratégia de atendimento. Eu vou construir aqui a minha estratégia de atendimento. Aí vendas constrói o fluxo de vendas, aí logística lá, e aí a gente tem que conversar para ver os BOs que tem interação. Quando a gente está falando de uma inteligência artificial que gera essas conexões, em que a gente começa a ver a jornada end-to-end de forma clientocêntrica, né? Assim, eu tô calçando o meu sapato aqui do cliente, eu não tô olhando marca cêntrica, eu tô olhando de forma clientocêntrica. Aqui eu tô vendo uma única jornada. O cliente olha a decolar, não olha a Adriana e depois vendas. E eu vejo tanto que a inteligência artificial generativa, principalmente, né, vai gerando essas conexões e no fim das contas é uma única jornada, né? Então é muito legal você falar que tem uma área que gera esse tipo de conhecimento de IA para todo mundo da empresa. Gente, todo mundo tem que estar usando. Quanto mais vocês usarem, mais eficiência a empresa, mais eficiência a marca vai ter, e mais sucesso a gente vai ter quanto companhia, né? Eu dou um passinho até atrás disso, desculpa te interromper, mas uma área que organize os dados. Sim. E que É isso fundamental. isso é fundamental, Total. porque se você não Fundamental. tiver isso, Não adianta vai ser uma nada. E bagunça. sabe o que acontece hoje nas marcas? Eu vejo que não é falta de dados, é falta de governança de dados. Isso, Exato, já. governança, Gente, padronização, dado tem. Organização. Dado você tem. conseguir Agora, criar Da um- análise do dado. Quem vai orquestrar? Quem vai olhar a jornada end-to-end e falar, não, a melhor tomada de decisão é essa? Então, pensando em maturidade de inteligência artificial, acho que essa começa maturidade pelos de dados, não tem dados, jeito. ela tem que ser vencida para Sem você dar dúvida. esse próximo passo. Sem dúvida. Porque senão você não consegue avançar. Aliás, fala um pouco dessa realidade sua, porque a gente conversou um pouquinho antes, né? Você falou, primeiro comecei pelos dados. É isso. Mas como que você estruturou isso? Qual o beabá, assim, para quem Eu está vou falar um nessa fase? pouquinho primeiro da logística e depois eu pego um contexto geral. Mas dentro da logística, a gente primeiro criou quais indicadores a gente precisava acompanhar, tanto dentro da área de logística como os indicadores externos para conectar com a nossa realidade. Criamos uma torre de controle em tempo real. A gente pega esses dados, passa por essa área de inteligência de negócio que eu falei, que é a nossa área de Data Analytics, e a partir de lá a gente começa a fazer as hipóteses, testar os modelos de forma praticamente constante. E aí a gente vai aplicando isso no dia a dia. Então, poxa, qual que é a probabilidade de um chamado que teria que sair com esse. Eu acho isso fascinante, assim, porque na hora que você começa a ter dados, você vai criando hipótese na sua cabeça e começando a tentar Vai responder. criando. E o essas mais perguntas. legal é E aí que... só vem, né? E o mais legal é isso, é que quando você começa a criar alguma coisa que você não viu e que você começa a responder com aquilo, gera outro insight, que vai gerar outro dado, que você vai ter um insight muito maior. Então, lá dentro da logística, é o que eu falei, a gente está pegando dado desde a parte do laboratório, que é quantas vezes ele quebrou, quantas vezes ele clicou, quantas vezes ele passou no CD, quantas vezes ele já foi e voltou para uma tentativa de atendimento ou não, e isso começa a imputar o meu modelo para poder tomar a decisão de, poxa, segue, não segue, para ali, não para, troca a máquina, e também a tecnologia nova que a gente está colocando, né? Então, os nossos terminais novos, né, os smarts, são terminais muito mais inteligentes que têm essa monitoria em tempo real. Então, às vezes, eu não preciso nem fazer a manutenção, eu já vou ter capacidade de acessar o hardware remotamente, fazer a correção que tem que ser feita e o cliente continua e ele nem vê. Ele já está ali, já está o tempo todo. Então, dentro da nossa estrutura, dentro da estrutura de logística, os dados foram construídos a partir
né, de uma área estruturada para trabalhar com isso. Então, a gente tem uma equipe dedicada, de uma área estruturada para olhar isso do ponto de vista operacional, porque também não adianta nada só o pessoal que está ali dos dados chegar e dar um input e o pessoal de operações vai falar, cara, o que você está falando? Não faz sentido nenhum. Estou maluco. Então, a gente tem que traduzir isso para uma linguagem operacional. E dentro da companhia, é o que eu falei, a gente tem uma área de governança de dados que está estruturando os dados da companhia como um todo. Então, venda, contrato, a parte, enfim, de usabilidade, regionalização, tudo que a gente precisa para tomar uma decisão melhor em termos de precificação, em termos de, poxa, para onde eu tenho que conduzir campanhas específicas para o tipo A, para o tipo B, tudo isso. E também para o uso interno, que aí eu já acho que é o que eu falei da potencialização dos nossos atendimentos através desses dados. Então, tem bastante coisa legal saindo ali. Vamos para o próximo episódio. Boa, muito legal. Mais alguma coisa? Estamos ótimos. Perfeito. Bom, pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Camila Lambert, diretora de CX da Vibra. Pedro Barão, diretor de logística da Cielo. Adriana Galego, diretora de Customer Service da Decolar. Sharon Zanandrais, Global Revenue Director na Blip. Para facilitar, estamos em contato do LinkedIn de todo mundo aqui embaixo também, das empresas, para vocês entrarem em contato, perguntarem mais, tirarem mais dúvidas, trocarem mais ideias, enfim. Fica aí o meu muito obrigado para vocês. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Muito Foi obrigada. incrível. Foi um prazer. Obrigada, Amei. Valeu. Obrigada. Obrigada. Semana que vem estamos de volta. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, gente. tchau, um abraço.